A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma e eu desejo para você, amigo ouvinte, que a sua semana seja de muita luz e de muita paz nos seus momentos. Hoje eu escolhi para a gente conversar um tema que é duro para a gente, que é o tema do arrependimento, e eu vou me apoiar aqui no livro Céu e Inferno, capítulo 7, lá na primeira parte, no item 16, porque é um código penal de vários itens. Eu vou começar aqui pelo item 16 e 17, que fala sobre esse tema que eu quero conversar. São 3 temas: arrependimento, a expiação e a reparação. E vou começar hoje pelo arrependimento. No próximo a gente fala dos 2 últimos, tá bem? Olha, para a gente falar de arrependimento, a gente precisa falar sobre as nossas ações no bem e no mal. No nível evolutivo que a gente se encontra, nós ainda não temos clareza plena do que é o bem e do que é o mal para a gente. Mesmo quando a gente percebe que alguma coisa nos faz mal, algo nos prende naquele lugar e nos faz repetir ações negativas ininterruptamente. Então, muitas vezes, eu já sei que aquela ação não me faz bem e eu estou lá repetindo. Então, existe uma distância entre esse saber e o nosso fazer. Isso revela o grau da nossa ignorância, o grau da nossa imaturidade, o grau da nossa criancice ainda, o quanto que a gente ainda está preso às questões muito pequenas em relação à grandeza que o nosso espírito pode alcançar. Então, isso vai nos causar arrependimento ao longo do tempo. Porque eu já sabia que aquilo não me fazia bem e eu fiquei lá. Quem não sabe, por exemplo, que aborto não é algo bom? Quem de nós não sabe disso, né? Que tirar uma vida, e não precisa ser religioso para isso, que tirar uma vida é uma ação negativa para nós. Mas movido por outras coisas, vergonha, medo, desamparo, desespero, a gente pode praticar esse mal. Né? Quem é que não sabe que trapacear, que burlar leis? Quem é que não sabe que roubar, tirar do outro, lesar o outro é um mal? Nós todos sabemos. O maior criminoso sabe. Mas em algum lugar, a nossa pequeneza moral ainda vê algum tipo de vantagem naquilo, ou de proveito naquilo, tem algum interesse naquilo. Então, isso faz com que a gente permaneça nas regiões obscuras de nossas almas, reincidindo em ações negativas. Não é para a gente se culpar, porque a culpa paralisa os nossos movimentos de crescimento. É momento, então, da gente poder se arrepender. Por isso que aqui no Céu e Inferno está dito assim: o arrependimento pode se dar por toda parte em qualquer tempo. Quanto mais tarde ele se dá, mais a pessoa sofre. Então, o arrependimento, se ele chega, ele é benéfico por isso. Primeiro, porque estanca aquela nossa ação do mal. E segundo, porque o arrependimento, ele traz algum tipo de energia de ação. Na culpa, a gente não consegue agir, a gente fica obsessivo no pensamento. Então, se por um acaso você passou por alguma situação em que você agiu no mal, mas você não queria, quando você viu, você já estava lá, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que assim nós somos. Né? Paulo de Tarso já disse isso. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Significa não que a gente tenha que se acomodar, é assim mesmo, ponto. Claro que não mesmo. É para a gente se dar conta de que existem muitas forças internas que a gente não se dá conta delas, estamos distraídos dela,
que nos faz tomar direções na nossa vida que não são as melhores que a gente deveria escolher. E não é que a gente não saiba o que seria o melhor, é porque nós ainda não temos qualidade moral, força moral, crescimento moral para poder dar esse passo que rompe com a nossa pequeneza moral, que rompe com os nossos desvios. É preciso ter coragem para pagar o preço da saúde, o preço do bem-estar, o preço do bem. Mas depois que a gente dá esse passo, minha gente, a gente fica tão melhor, tão melhor, tão melhor, que a gente fica, como é que eu não comecei isso antes? Então o arrependimento é bem-vindo. Em primeiro lugar, para você parar com aquela ação negativa sobre si mesmo, né? Vocês conhecem bem os excessos, né? Comer demais, trabalhar demais, gritar demais, sofrer demais. Tudo que é demais nos faz falta. Tanto quanto tudo que é na escassez nos faz mal, né? Então o excesso e a escassez não nos fazem bem. São pontas de desequilíbrio. Então se você está no excesso de comer, excesso de comprar, excesso de gastar, excesso de se divertir, excesso de trabalhar, é hora de você começar a meditar, respirar, para encontrar de volta seu caminho de saúde, porque isso nos adoece. Nos adoece tanto que depois a gente não sabe mais o que é normal, porque a gente começa a achar o excesso normal. E quando a gente não está no excesso, a gente acha que está doente. Assim também, quando a gente vive e mergulha na escassez. Se a gente ficar muito tempo na escassez, vivendo encolhido, paralisado, a gente acaba achando que isso é o normal. E é difícil para a gente, quando a gente começa a agir, suportar o cansaço, dá uma preguiça de agir, né? Então o recado da espiritualidade maior para a gente é que se você já pode se arrepender, diz aqui seu inferno, suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. E depois que a gente se arrepende, tem outros passos que eu vou conversar no nosso próximo encontro. Mas é o arrependimento que abre as portas para a gente se modificar. Então veja, não só o arrependimento nos ajuda a estancar as ações negativas, aquele caminho desviado que a gente estava, como o arrependimento também aure forças no nosso coração para a gente pensar, puxa, agora que eu descobri uma maneira melhor de resolver essa minha questão, essa minha carência, essa minha falta, minha vida de um modo geral, eu confio que eu posso encontrar caminhos melhores do que esses que eu já escolhi. Porque quando eu escolhi esses caminhos difíceis, eu não estava bem, eu não estava amadurecido, eu não estava crescido, né? Eu não enxergava o que hoje eu enxergo. Eu não estava saudável como hoje eu já estou. Então eu posso olhar para trás e no arrependimento poder agradecer a oportunidade do crescimento que eu tive passando por aqueles lugares difíceis. Não quero repetir, não quero voltar, mas eu agradeço o crescimento que eu adquiri. Inclusive, se você pode olhar para o crescimento que você conquistou naquelas esteiras complicadas que você já andou, você vai perceber que seu coração tem compaixão pelas pessoas que trilham esse caminho que você já trilhou. Aí você olha para aquele irmão que está passando pelos mesmos desvios que você e você pode orar por ele, pode conversar com ele, pode mostrar as consequências, porque você já passou. Pode mostrar para ele, talvez, alternativas que ele não tenha pensado ainda. Talvez você possa oferecer a orientação que te faltou naquela época. Talvez, se você tivesse tido essa orientação, não tivesse escolhido caminhos tão difíceis. Mas faça isso sabendo que não garante, tá? Porque saber não garante. Às vezes, a gente mesmo com orientação, a gente ainda quer, por experiência própria, trilhar aqueles caminhos, porque a gente sempre acha que a gente vai fazer diferente, né? Como a gente ainda não conhece os nossos abismos, muitas vezes escolhemos caminhos que a gente acha que vai dar conta e a gente não dá. Então, amigos, o arrependimento é, em suma, uma atitude de humildade. É quando eu posso reconhecer que aquele caminho não foi o melhor para mim, embora
eu não me sentisse em condições de poder escolher um caminho diferente. Então é hora de agradecer, recolher os aprendizados possíveis daquela circunstância e seguir em frente. Seguir sempre em frente. Essa é a expectativa de Deus para nós. Venham, meus filhos, né? A vida é para a gente crescer. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para todos vocês. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.